Fala galera, aqui é Thales Azevedo, acompanhado de Felipe, para mais um episódio do Tades pelo Mundo. Dessa vez a nossa convidada é Lavínia, contando um pouco da sua jornada desde o integrado ao ensino superior em Tades, no IFRN, e também um pouco das suas especializações, experiências profissionais e oportunidades internacionais no decorrer da sua carreira. Então fica aí que o papo tá muito legal. E antes de você ir para o episódio, fica também aqui na descrição o link para o último Dissonância, onde a gente aborda um pouco das nossas opiniões sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, com a presença do nosso amigo Maurício Costa, que é quadrinista e escritor. Então dá uma força lá também, ouve aqui o episódio e depois corre lá. Bem, Lavínia, você pode falar um pouco pra gente, basicamente falar um pouco quem é você, né? Um pouco da sua formação, o que você faz hoje, né? Depois a gente vai complementando. Bom, a minha formação, né? O meu nome é Lavínia, né? A minha formação começou no IF em 2013. Eu entrei no ensino médio, né? Ensino médio integrado, e eu fiz informática para internet. E aí eu concluí o curso de Infoweb no início de 2016. Não, pera, foi no final de 2016? Acho que foi. E aí no início de 2017 eu comecei TADS, né? Que aí foi o superior. E fiz TADS até 2020, né? Me formei uma semana antes de fechar tudo na pandemia. A gente ainda foi a última turma antes da pandemia, né? A ter a formação, a formatura, a colação de grau presencial, né? Aí, essa é a minha formação básica, né? Aí quando eu terminei TADS em 2020, eu comecei a fazer um mestrado na UF em Sistemas e Computação. E eu terminei esse mestrado agora no meio de 2022. E aí eu consegui um emprego aqui em Belo Horizonte e eu me mudei pra cá. Essa é a minha história resumida, profissional. Você esqueceu de mencionar o curso de francês. Acho que você não lembra, mas a gente chegou a fazer francês junto. Sim, verdade. Não, é porque durante o IF eu fiz um monte de coisa, né? Assim, eu fiz inglês durante o ensino médio, né? Fiz inglês, e durante o TADS, né? Eu fiz francês, acho que fiz 2 semestres de francês. Agora, faz tempo que eu não pratico francês, tá ruim meu francês. Não dei tanto seguimento pra ele. Mas pretendo retomar depois pra ver se relembra alguma coisa aí. Mas atualmente o que eu mais falo, né, diferente do português, é o inglês mesmo. Sim. Acho que todo mundo. Pois é, não tem pra onde fugir, né? Eu terminei o francês, mas o inglês ainda é o mais forte. Você quer fazer uma pergunta, Felipe? Eu gostaria de saber como foi a sua experiência durante o curso e como foi a sua primeira experiência como desenvolvedora. Durante o curso de TADS, como é que foi a experiência? Olha, foi muito boa, assim, sabe? Eu acho que eu comecei o curso de TADS com a bagagem que eu tinha de Infoweb, né? Então, é um pouco diferente. Algumas pessoas da minha turma também tinham feito Infoweb ou algum curso técnico. Então, já sabiam mais ou menos programar, sabe? Sabia algumas coisas iniciais, né? Mas não há impedimento. Tinha um menino na minha turma que não sabia nada de programação, começou do zero mesmo, com TADS. E hoje em dia ele tá no mesmo nível, se não mais do que a gente, sabe? Então, mas eu comecei TADS já com a bagagem de Infoweb. Eu gostei do curso. Teve matérias que eu gostei mais, teve matérias que eu gostei menos. Mas, assim, acho que as matérias que eu mais gostava, e que eu já falei várias vezes isso comentando, né, depois, eu gostava muito de algoritmos e gostava de estrutura de dados também. Eu fiz algumas disciplinas optativas mais para a parte eu fiz organização de computadores, que eu lembro na época, que era uma disciplina optativa mais para a parte que complementava a arquitetura de computadores, né? E aí, durante TADS, eu fiz um estágio na reitoria, para estagiar para a parte de testes do SWAP. Então, eu trabalhei ainda um pouco na reitoria, acho que foi 1 ano e meio, se eu não me engano. E antes da reitoria, eu também fiz
Aí no caso não foi estágio, né? Foi projeto de pesquisa no Navi, que era que é ainda, né? Eu acho que ainda tem o laboratório associado ao LAIS no IF. E aí foi isso. Essa foi a minha. Acho que eu posso considerar, assim, a primeira experiência, assim, como desenvolvedora, né? Porque durante o médio eu fiz eu fiz uns projetos, mas, assim, era diferente. Era mais iniciação científica, sabe? Desenvolvendo. Acho que o Navi mesmo foi a minha primeira experiência e depois o estágio no SUAP, na reitoria, né? Com o SUAP. Você fala o ensino médio... O ensino técnico, porque... Sim. Porque é integrado, né, no IF. Uhum. Tem antes era 3 anos de médio e depois 1 ano de técnico. Aí, quando eu entrei, já tinha mudado para 4 anos, né, e é integrado. Desde de 2013, né, desde o primeiro semestre, eu tive algum contato com programação já. Então, já tem um tempinho já. Uns 10 anos. 10 anos já que eu tenho algum contato com programação, né? Mas de estágio mesmo, acho que o primeiro pode considerar o Navi, né? Que foi em 2017 para 2018. Não tem alguns anos aí de experiência. Sim. Uhum. Mas o que eu ia mencionar do ensino integrado é o projeto integrador, né? Eu acho que se chamava dessa forma. Sim. Nossa, tá resgatando memórias aqui. O projeto integrador do integrado é uma experiência muito boa para trabalho em equipe. É uma prévia do Nosso famoso PDS. Do nosso famoso PDS, exatamente. É uma prévia do PDS, né? Como é no técnico, né? A gente é mais jovem, assim, aí é uma experiência, assim, que, dependendo do grupo, tem muita briga e muita discussão, isso aqui não é muito diferente do PDS, né? Mas, assim, Verdade. Mas o meu projeto integrador, eu lembro que, assim, a gente deu certo, a gente conseguiu entregar, né, e tiramos uma nota boa, mas, e aí eu lembro de ter aprendido bastante coisa, assim, sabe, principalmente em questão de fluxo de desenvolvimento na época, mas o PDS foi bem mais próximo do desenvolvimento atual que eu faço, né, assim, da questão de trabalhar com Scrum, com saber gerenciar um pouco de equipe e também se autogerenciar, e as etapas de desenvolvimento, saber definir bem escopo, essas coisas, sabe? É bem mais próximo do trabalho do que o projeto integrador, mas realmente é uma boa experiência, uma boa iniciação o projeto integrador. Eu lembro até qual foi o projeto que eu fiz, né? Era um projeto de academias. A gente fez uma aplicação web para gerenciar treino, sabe? Para quem ia pra academia, etc. Eu lembro disso. Eu lembrei agora. E o eu tenho experiências similares. Pois é, e o PDF foi o Ivan, que era um sistema para gerenciar motoristas de van. Aí a gente gerava rotas para ele, a gente tinha uma tela para o motorista e uma tela para os pais dos alunos que iriam contratar, sabe? Van escolar, no caso, né? Aí eu lembro também. Esse foi o PDS, foi legal. Ó, grande Ivan. Perfeito. Em relação, tipo, ao PDS, assim, quais foram as linguagens que vocês usaram, frameworks? Tudo menos Play, por favor. Na época que a gente fez o Ivan, a gente usou JavaScript, usou React. Teve outros frameworks agora que eu não vou lembrar. Mas eu lembro. Mas o web, para facilitar. Primeiro o PDS. O web, acho que foi ASP.NET que a gente fez. E fez com o C# na época. Foi, viu? Nossa, agora eu tô lembrando. Foi toda hora. E aí o PDS, esse foi o integrador, né? O PDS, que foi o Ivan, a gente usou React, JavaScript, usou o que mais? Eu não tô lembrando agora do restante das tecnologias. Mas de back-end, você lembra? Foi Java, foi Python, PHP, alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo C#? A gente usou foi JavaScript só. A gente usou Node, usou React. Eu acho que foi isso na época. Assim, questão de papel de desenvolvimento, ser mais back, front, do PDS, ou mesmo trabalho hoje em dia, como você, tipo, ou você é full stack, faz os dois?
Atualmente eu sou mais back-end, viu? Porque atualmente eu trabalho com C++. Então é mais back mesmo. A empresa que eu trabalho, o sistema que eu desenvolvo, ele usa C++, né? Roda com C++. Então, assim, é bem back. E essa foi sempre uma coisa que eu gostei mais, sabe? Vou ser sincera. Eu aprendi e usei muito o desenvolvimento web. Eu trabalhei muito com teste de usabilidade, por exemplo, no estágio lá na reitoria, né? Com o Swap, eu usei Python e Django. E eu trabalhava com teste de usabilidade, assim, para o front mesmo, né? Então usava Selenium para fazer os testes das telas lá. Mas eu sempre gostei mais assim do back, sabe? Então, quando eu fui fazer mestrado, né? E eu fui mais para a área de embarcados. Então, o meu mestrado foi mais desenvolvendo com C++, sabe? Eu fui para a área de compiladores, etc. Então, eu mudei um pouco o foco, assim, do TADS, né? Que é mais desenvolvimento web. Apesar de não ser só isso, né? A gente aprende mais coisas, mas o foco realmente no PDS, etc. é mais desenvolvimento web. E aí, quando eu terminei, né, o mestrado, eu estava focada nessa parte de embarcado, estava desenvolvendo em C++. E aí eu fui fazer a entrevista para a empresa que eu tô agora, e aí eu tô trabalhando com isso, né? Então, assim, eu sempre comentei assim até com o Georgiano, né, que foi meu orientador durante o curso de TAD, também foi meu co-orientador durante o mestrado, né, que eu ficava desviando um pouco, assim, do curso, sabe? Mas atualmente é isso, é o que eu gosto mais. Mas, assim, durante o curso, tive experiência com web, tive experiência também desenvolvendo mobile, não tanto mobile, mas tive um pouco também. E também eu tive experiência gerenciando, né? Porque acabei sendo gerente da equipe, né, do PDS. Então, tive algumas experiências diferentes durante o curso, mas atualmente estou desenvolvendo mais back. Sim, sim. E nesse sentido, assim, de, tipo, você falou de gerência, o mesmo de documentação, né? Tipo, você chegou a utilizar no PDS mesmo, o mesmo durante estágio, o seu cargo hoje, algum processo unificado, Scrum, XP, Kanban, algum tipo de documentação nesse sentido? Não, usei bastante, assim, desde o integrado, na verdade, antes de TADS, durante InfoWeb, a gente já usava bastante, a gente aprendeu bastante sobre documentação, já tinha disciplina sobre isso, já começava a documentar as coisas e ter noção de processos. E aí, durante TADS, eu usei o Scrum, né, a equipe da gente durante o PDS. A gente fazia documentação também no GitHub, usava o Git bonitinho, né, bem do jeito que eu uso atualmente. E atualmente eu também tenho contato com isso, com o processo de Scrum. Eu não tenho tanto contato com documentação, porque não é a parte que porque não é do meu cargo em si, mas eu uso o processo e tenho que conhecer o processo para poder trabalhar, né, para ter essas noções. E sim, lembro da disciplina de Marília, se não me engano, de processo. A gente desenvolveu um processo lá numa aplicação agora que eu não lembro o nome, mas eu lembro que gerava um formato específico de um processo, e a gente tive muito contato com isso e uso até hoje. Eu lembro. Eu esqueci o nome, mas era um aplicativo específico para gerar o processo. Sim. E a gente desenvolvia o processo nele. A gente usou isso daí, eu também esqueci o nome. Pois é. Tu lembra, Thales, o nome? Não, também fugiu. Pois é. Olha, eu acho, só voltando lá para aquele que a gente tava falando, se eu não me engano, a gente usou só Node e React para fazer a nossa aplicação do Ivan, viu? Eu tô lembrando muito disso, então acho que foi só isso. Se eu lembrar de mais coisa, eu falo. Node dá para fazer back-end também, então acho que deve ter sido só isso mesmo. Eu queria comentar agora. De 0 a 10, qual é a sua nota para o curso de TAD? Vixe, que pergunta é essa? Explicando a moça aí, pô. Dê logo 10, foi mais fácil. Olha, assim,
pra mim, foi 10, assim, sabe? Eu acho que eu diria que o curso, para o que ele propõe, que é preparar as pessoas para o mercado e para as empresas e os processos que são usados, etc. Eu acho que ele prepara muito bem e ele é um ótimo curso superior, assim, sabe? Eu acho que, principalmente atualmente, que a gente está com uma demanda grande de programadores, sabe, no mercado, eu acho que é excelente para quem quer entrar, sabe? Agora, sim, eu acho que muitas vezes as pessoas subestimam o curso, sabe? Às vezes eu vi muita gente, assim, que entrava e achava que ia ser mais fácil, porque não era 5 anos, sabe, que nem um bacharel, e subestimava o curso e acabava se enrolando e demorando mais tempo, sabe? Encontrando com o Bralio. Então, a disciplina de Braille é uma das primeiras, pra dar aquele choque. Primeiro boss. Mas assim, o curso em si não tem nenhum problema em ser um curso difícil, sabe? O problema é que às vezes as pessoas achavam que iam conseguir fazer ele de qualquer jeito, sabe? E não dá pra fazer. Mas assim, no geral, eu daria um 10 pro curso, sabe? Porque pra mim foi o que me ensinou muita coisa, me ensinou o que eu preciso usar atualmente, né, pra minha área, e eu procurei um complemento por fora, porque era uma coisa que eu gostava, né, mais essa parte assim, mas muita coisa da base que eu vi nas disciplinas, até as optativas, né, que eu escolhi, eu uso hoje em dia, então daria um 10 pro curso. Ótimo. E o que você teria a dizer, algum conselho, coisa do tipo, para alguém que está pensando agora em cursar esse curso depois de ver esse episódio? Para quem tá pensando em entrar em TADES, Sim. Eu diria para realmente levar o curso a sério e assim, e aproveitar as oportunidades que ele dá, sabe? Porque aí no IF, além, o curso é muito bom. O IF tem uma boa estrutura para você poder fazer o que o curso propõe, e tem oportunidades que vai surgindo de estágio, de projeto, e os professores são prestativos, assim, todos os professores, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia atrás e fique no pé do seu orientador, perturbando ele para conseguir as coisas, sabe? Assim, eu diria para levar o curso a sério e para aproveitar, sabe, as disciplinas e focar e não desistir por causa da disciplina de Braulio, porque é importante, sabe? São alguns dos fundamentos, assim, de computação que você tem que ter, sabe, para facilitar algumas coisas mais na frente. Então, acho que seria esse o principal conselho, e que acredito que o curso é realmente muito bom. Se você está pretendendo entrar no mercado, ele vai te preparar para isso. Ia mencionar, você fez uma viagem um tempo atrás, internacional, e eu fiquei até curioso, eu queria saber sobre o que foi o projeto, né, como é que foi apresentar, se foi sua primeira viagem internacional. Sim, sim. Então, primeiramente, foi uma viagem que eu fiz para São Francisco, na Califórnia. Eu fiz agora no meio de 2022, né, assim, foi um mês antes de eu terminar o mestrado. Foi uma viagem que eu fiz para um evento um evento que chama Design Automation Conference, que ele é um evento da parte de embarcados, assim, ele engloba várias coisas, mas é mais na parte de embarcados. E durante o meu mestrado, que foi nessa área, né, eu me inscrevi para ele, e ele tinha um programa que chamava Young Fellows, que é basicamente um programa para ele incentivar quem está em mestrado, em doutorado, ou até quem está na graduação também, para participar desses eventos, né? Então eu me inscrevi como aluna da UF, eu participei da versão virtual dele, que teve em 2021, né? Foi em 2020, se eu não me engano, foi em 2020, 2021. E aí, para a edição de 2022, né? Peraí, deixa eu ver. A edição de 2022, ela ia ser presencial. E aí eu me inscrevi e eles me aprovaram, e com isso eu ia ganhar uma ajuda de custo, né? Para ir para lá.
E aí a UF também me deu uma ajuda de custo, e aí com isso eu consegui ir para esse evento e eu fui para lá para apresentar um pôster do meu trabalho, né, durante o mestrado. Não é tipo apresentar todo o mestrado, mas é só a ideia principal, né, tem que apresentar lá em inglês, e foi uma experiência assim muito, muito boa. Foi além da viagem internacional, né, que você conhece outro lugar. São Francisco é um polo, né, de tecnologia da área da gente, então foi muito bom ter participado, e foi lá onde eu fiz os contatos que me indicaram para a empresa que eu tô hoje, né? Então, assim, foi de certa forma assim um divisor de água dessa viagem que eu fiz. Foi um bom ponto você ter lembrado disso, que é tanta coisa que você esquece. Mas sim, foi uma viagem do evento muito massa. Então, assim, eu até digo para aproveitar essas oportunidades quando você tá dentro do IF ou da UF. São coisas que, se você for atrás e achar um evento desse, né, você consegue. Por exemplo, teve um amigo meu da minha turma, na época de TADS, que ele participou, né, da maratona de programação e passou para a segunda etapa e foi para foi para Bahia, se eu não me engano, era uma maratona que era patrocinada pela IBM, etc. Então, assim, quando a gente tá durante o curso, durante a graduação, tem várias oportunidades que surgem, sabe, assim, até de viagem, etc. Então, fica a dica para se ligar nisso e aproveitar. Então, foi essa a minha viagem, foi uma viagem muito boa. Legal. E até tentando entender um pouco, né, voltando Uhum. um pouco pro seu papel hoje, né? Você falou que você tá em Belo Horizonte. Isso. Queria entender um pouco do seu papel como dev, né? Tipo, os papéis não só seu, mas da equipe que você trabalha, os artefatos, né? Tipo, documentação, reuniões, né? Entender um pouco mais do cenário do seu dia a dia. Ah, sim, pois é, eu vim pra cá porque essa empresa, o trabalho é híbrido, então eu tenho 2 dias eu tenho pelo menos 2 dias no escritório, e geralmente eu faço 2 dias no escritório e 3 em casa, né, home office. Eu entrei como engenheira de software, né, e aí, assim, com relação ao que a gente usa, né, a gente usa Scrum na equipe. Então a gente tem dailies, né, todo dia, a gente tem sprints. Então hoje, por exemplo, eu tive uma reunião de sprint, e nisso são definidos o que a gente vai fazer, né, durante aquele período. A gente usa o board, né, para definir as tarefas, etc. E aí o meu papel, né, como eu entrei no primeiro cargo, né, como engenheiro, e o meu papel é mais para focar na parte de desenvolvimento, né, que eu desenvolvo em C++. E aí essa parte mais de documentação e da parte de DevOps mais para infraestrutura, etc. Aí fica em cargo de outras pessoas. A minha parte é mais focada mesmo no desenvolvimento. O que mais? Que agora eu esqueci os outros pontos que você perguntou. Justamente entender mesmo essa logística, digamos assim. Você trabalha como dev, você falou que tem essa separação, né, do pessoal que cuida da documentação. Eu acho que seria mais entender essa comunicação, né, essa ponte. Você falou justamente das dailies, né, esse feedback de cada lado. Aqui a parte é mais separado isso, sabe? Eu lembro que quando a gente tava fazendo o PDS, a gente acabava fazendo todo o processo de desenvolvimento, né? A gente era desde o desenvolvedor, a gente também era gerente, a gente se autogerenciava, a gente fazia dailies, a gente preparava o processo, definia o processo, fazia o processo todo e participava e fazia parte de infra, né? Fazia o deploy do produto, etc. Aí, onde eu trabalho atualmente, como a empresa é um pouco maior, ela tem mais definições disso, tem mais separação, né? Então, atualmente, o meu foco é mais no desenvolvimento, mas essa parte de infraestrutura, de deploy, de conversar com o cliente, de definir o processo, de documentar, etc., ela fica com outros cargos, sabe? Então, o meu é mais focado no desenvolvimento só. Acho que é esse como eu posso explicar melhor como é que se diz? Posso explicar melhor como é que funciona a logística, né? E a minha rotina diária. Eu acho muito importante isso, assim, de poder focar no desenvolvimento só.
E você tem que ter os conhecimentos de processos, coisas até para poder evoluir, né, dentro da empresa, etc. Mas é bom quando você tem papéis bem definidos. E eu não preciso me preocupar, por exemplo, em se o produto final tá gerando a versão e o cliente tá vendo isso. Quem se comunica com ele, quem cuida dessa parte é um outro setor, sabe? Acho que é isso que eu posso explicar de desenvolvimento. Não, perfeito. Uhum. Você passou pelo fogo, agora você tá no céu. Não, assim, acho que é uma coisa que eu sempre converso, assim, com o pessoal, sabe, os meus amigos em geral, né, porque a bolha da gente, né, acaba sendo todo mundo desenvolvedor, etc. Eu falo, né, com eles que, assim, é muito importante passar por processos de startup, né, que a gente passa durante o curso, e também quem trabalha com startup em si, porque você conhece todo o processo e você acaba fazendo de tudo, sabe? E isso é importante para você se construir, mas acho que quando se você começa a trabalhar para empresas um pouco maiores, que são mais burocráticos ou que tem processos mais bem definidos e equipes maiores, você acaba focando só em uma parte desse processo todo, sabe? Isso é bom porque você consegue focar, né? Mas é importante você também saber, porque se um dia você for subir de cargo e precisar ter um conhecimento a mais, você tem que saber disso, sabe? Não tem pra onde ir. Sim. Uhum. E acho que uma pergunta também que eu já falou um pouco das linguagens, né, frameworks que você usou. Teste de software, assim, acho que você mencionou brevemente. Mas você usou mais durante TADS ou mais aprofundadamente no trabalho também, de alguma forma? Testes de software, né? Eu trabalhei durante o estágio que eu fiz na reitoria, eu trabalhei com testes unitários, testes da interface, né? Eu lembro que eu usei Python, Django, usei Selenium. Eu paguei também a disciplina de Marília na época de teste. Eu tava pagando a disciplina e na verdade, eu tinha pago a disciplina já, e depois eu tive uma outra parte que tava usando testes também, eu não lembro agora, mas acho que era uma outra disciplina que também tava usando. E aí eu trabalhei com testes no Navi e depois trabalhei com testes durante a reitoria. E acho que foi até uma das coisas da época que eu lembro da entrevista pra reitoria, e eu já tinha feito, né, alguns testes, etc. Então foi importante para eu poder saber como é que era o projeto lá, né? E assim, trabalhei com isso, era muito, eu gostava na época. Hoje em dia eu não trabalho tanto, né, com essa parte de teste. Eu desenvolvo alguns testes às vezes para testar coisas específicas lá da aplicação, né, lá da empresa, mas não é o teste unitário de interface, né, que eu fazia na reitoria. Mas assim, era uma parte muito importante que eu conseguia durante o estágio na reitoria, né, eu conseguia automatizar bastante coisa, consegui descobrir bastante bugs e a gente consertava também, né, quando a gente descobria. E também era um projeto na época que a gente usava o teste de usabilidade para desenvolver para auxiliar a documentação do swap, né? Na verdade era do ENAP, que era um módulo do swap. Eu não sei como tá hoje em dia, porque faz tempo que eu não vejo o swap, mas na época a gente usou o que a gente estava fazendo de testes no Selenium para gerar os prints da tela, né? E para ajudar e para montar a documentação, né? Então o usuário que fosse procurar um caminho específico, né, do sistema do swap, ele ia ter prints de tela, etc. E isso foi gerado automaticamente pelo que a gente estava fazendo, né, testes unitários. Então eu lembro disso da época de desenvolver com testes. Sim. Uma coisa que eu não perguntei, mas eu lembro provavelmente do WTADS. Vocês chegaram a apresentar no WTADS o PDS? Teve premiação, alguma coisa assim? A gente chegou a apresentar, sim, o Ivan e na época os outros PDS também. Eles apresentaram, mas de premiação, eu não lembro se tava tendo premiação não na época da gente. Tá tendo premiação agora? Eu vou cobrar. Mas assim, eu lembro que a gente só apresentava mesmo, sabe? Não tinha...
não tinha essa questão de... Não tinha premiação nem disputa, não. Era só amigável mesmo, apresentar o projeto, explicar. A gente fez um vídeo na época até, assim, de divulgação, sabe? Então, era o nosso produto final. Sim. A gente fez um vídeo de divulgação, etc. Foi bem legal fazer isso. Não, eu e o Felipe, a gente também não pegou. A gente foi a turma do PDS no meio do caos, entendeu? Foi. Então, o mundo do apocalipse. Então, o meu amigo aqui me relembrou que no início a gente tinha o PDS da gente com Java e com JSP. A gente usou isso no PDS no início, né, nos primeiros semestres, mas depois a gente transformou tudo para Node, Node.js e React. Aí a gente conseguiu essa liberdade de fazer o PDS no final, né, com Node e React. A gente fez toda uma refatoração, teve que fazer o sistema do zero, assim. Eu lembro dessa época, foi bem crítico, porque se a gente tivesse reaproveitado o que a gente tinha, né, a gente tinha só seguido, mas como a gente queria fazer uma coisa diferente e queria aprender Node também, a gente fez uma dobradinha, assim, de aprender e desenvolver. Não recomendo muito, porque foi bem sofrido na época, eu lembro. Mas a gente conseguiu fazer. Foi um desafio, assim. A gente sabe. Fim de semana sacrificados, noite sem dormir. Pois é, a gente fez... Eu lembro até que teve um dia que a gente fez Bons tempos. A gente fez um intensivão, assim, sabe? E foi todo mundo lá pra minha casa e a gente meio que madrugou, assim, virou a noite pra terminar um sprint lá. Ai, Deus do céu, mas foi isso. Eu lembro dessa época aí. E eu lembrei, e era isso mesmo de tecnologia que a gente usou. Eu lembro, acho que você tava no mesmo grupo de Lucas, né? Se eu não me engano. Qual Lucas? Lucas Amaro? Acho que é. Lucas Gabriel, não lembro né? agora. Lucas Gabriel, isso mesmo. Tava eu, Ele Lucas... tá em São Paulo agora, né? Paulo Jefferson e Thiago. Aí esse era o Ivan no final, né? Porque antes a gente tinha David, tinha outras pessoas na nossa equipe. E aí foi mudando, e aí acabou com a gente. Sim. É porque você mencionou o Nave. Isso. Aí teve alguns projetos que eu trabalhei. Acho que é Lucas Gabriel, não? Lucas. Cheguei a trabalhar com ele no Nave. Cheguei a trabalhar com ele também no esqueci agora o nome. No setor de... Era na CEDIS, né? Não, era no IF mesmo. Porque... então ele foi do Laika também, eu acho. Isso, Laika. Isso, eu lembro do Laika. E também depois ele foi pra CEDIS. Hoje ele tá em São Paulo também, tá trabalhando. Sim. Mas, assim, como um todo, né? Tipo, como é que você classificaria curso de TADS, assim, no sentido de comparativo, né, com o mundo real? Porque na classe de aula a gente tem muito mundo feliz, né? Caminho feliz, melhor dizendo. Então, tipo, o comparativo, assim, no seu ponto de vista, a importância do curso versus a realidade, né? Olha, eu acho que o curso é bem real, viu? Assim, as experiências que eu tive durante o curso foram muito parecidas com as experiências que eu tô tendo agora, sabe? No trabalho. Não só da parte técnica, mas da questão de relações interpessoais, sabe? O que a gente passa durante ele é bem real mesmo. Claro que dentro do ambiente fechado, né, controlado, você tem mais espaço para errar, para tomar algumas outras decisões, assim, mudar o rumo de algumas coisas, mas se você faz bem o curso, assim, você tá bem preparado mesmo para o mercado atual, sabe? Claro que a cobrança vai ser maior, vai ter outras questões envolvidas, né? Quando você tá só estudando, você tá só estudando. Se você tá só estudando, né? Quando você tá trabalhando e estudando, você já tá fazendo uma dobradinha do curso, né? E muita gente que faz o curso trabalha enquanto faz o curso, né? Não só estagia, mas às vezes trabalha mesmo. Fica mais puxado, né? Eu consegui apenas estagiar durante o curso, né? Então é um pouco menos, mas assim, se você tá trabalhando e tá fazendo, ele fica mais puxado. Mas eu lembro de amigos meus falando que estavam usando coisas do curso no trabalho, ou que eram situações parecidas, etc. Então, assim, eu acho que ele é bem real, assim, sabe? É bem tá bem páreo, assim, com a realidade do que é o mercado.
Sim. Você falou de trabalhar e estudar. Thales faz mais ou menos isso aí. Ele tinha dois. Não, Thales, dois empregos. Enquanto É o estudava. Julius do Todo Mundo Odeia o Fazia. Chris. 2 empregos, velho. Nossa, meu Deus do céu. E ainda tá eu fazendo faz- podcast. Eu fazia o nave, né? Na época, de manhã. Sim. Acho que era de tarde. No meio da pandemia, isso aí. Ah, De manhã eu estagiava, né? E de noite eu fazia o PDS. meu Deus. E tipo, era 4 horas no nave e 6 horas no outro, né? Nossa, Era por aí, era puxado. eu acho que tem períodos do curso assim que não dá, sabe? É muito puxado mesmo. Tem outros Mano. que dá mais, mas tem alguns períodos assim, principalmente assim, no meio, assim, sabe? Com o PDS. O PDS 2, eu acho, que é um dos. Você começa a aprender mais coisas, assim, eu acho que começa a ficar mais puxado. Mas, né, assim, é pessoal mesmo. Eu acho que se você conseguir fazer o curso, se dedicar mais pro curso, ele é bem proveitoso. Mas também, né, eu sei que às vezes não dá. Muita gente fazia enquanto trabalhava e assim, acabava se estendendo um pouco mais, às vezes, né, no curso. Mas se você tá trabalhando na área, o curso é um complemento excelente, sabe? Se você já está trabalhando. Eu acho que é muito bom poder evoluir no trabalho. Sim, sim. Não, com certeza. Eu vi umas crises de ansiedades aí, noite sem dormir, mas deu certo. Não, nossa, mas aí viu, não, realmente, assim, tipo, acontece mesmo. Principalmente durante a pandemia, né? Acho que foi um período assim, acho que. Opa, Foi isso. foi o. Não sei, o negócio de gravar. Mas, voltando ao que eu tava falando, acho que todo curso tem esses momentos difíceis. Durante a pandemia foi um outro momento também. Eu tava fazendo mestrado durante a pandemia. E também eu tive crise de ansiedade, tive esses questionamentos, né? Porque foi um momento muito complicado. Mas, assim, eu acho que no geral o curso te prepara para o mercado, para o que você vai enfrentar lá. Ele não é um curso fácil como ele não é um curso fácil como às vezes as pessoas acham que é. Você vai sofrer, talvez até igual o pessoal que está fazendo outros cursos sofrem, né? Porque é um curso tecnólogo, então ele não tem algumas matérias que nem matérias a menos, né? Que o bacharel, por exemplo, mas tem sofrimento também. Então, assim, acho que no geral é isso, sabe? Como eu falei, vai dos graus de dificuldade, né? Quanto mais coisa você acrescenta para fazer durante o curso, mais difícil ele vai ficando. Se você puder se dedicar só a ele, é excelente, mas às vezes não é possível, né? E chega um certo momento do curso que você quer botar em prática, né? Que é importante botar em prática também. Então acho que é importante conciliar um estágio, pelo menos, sabe? Então, sim, verdade. Acho que um detalhe também que eu queria saber, uma curiosidade minha, né, mas acho que vai servir para os ouvintes também. Uhum. Como é que é o processo da entrada no mestrado? Como é que foi sair do IF e ir para o UF? É um ponto isso daí, né? Porque é uma coisa assim que nem todo mundo. Acho que, na verdade, a maioria do que termina TADS não vai pro mestrado, né? Vai pro mercado logo. Eu peguei esse desvio aí, esse L. Então, o processo de mestrado para quem termina TADS é igual o processo de mestrado para quem termina qualquer outro curso superior. Você tem que achar uma universidade que você quer fazer mestrado. Aí você tem que entrar no site dessa universidade e ver o que ela exige. É um edital, sabe? Como se fosse um concurso, que nem para entrar no IF. Tem que ver o que ela pede para entrar no mestrado. E aí, a partir daí, você vai e monta o seu plano. Geralmente, as universidades, elas pedem um plano inicial de projeto, é um projeto inicial que você vai desenvolver no mestrado. E aí, muita gente usa o TCC como base, e aí já meio que continua o TCC no mestrado, sabe? Ou usa o TCC, usa coisas que você aprendeu durante o TCC e monta um projeto. Aí você vai precisar também escolher um orientador da universidade, né? Às vezes no site da universidade já tem os orientadores, às vezes tem universidades que já colocam orientadores e projetos já lá para você só escolher e dizer eu quero esse projeto aqui. Mas no caso da UF, ela dá só uma lista de orientadores, né? E aí você vai
manda um e-mail para o orientador, tenta falar com ele e mandar uma ideia inicial, né, do que é que você quer fazer durante o mestrado. E o mestrado, no caso o acadêmico, né, que eu fiz, você vai para a UF também você precisa fazer o pós-comp. Ele não é obrigatório, mas ele é importante para a UF e para várias outras universidades da área da gente, que cobrem a área da gente, né? Que é o pós-comp o processo, meu Deus, agora eu esqueci o nome, mas é um processo, é uma prova que é como se fosse um Enem ou na verdade um ENAD, sabe? Exame, é o Exame Nacional de Ingresso na Pós-Graduação da computação, né? É como se fosse um ENAD, é uma prova de conhecimentos de computação, só de computação, e aí ele te dá uma nota, né? E aí tem algumas universidades do Brasil que são mais concorridas, tipo a USP, a UFRJ, né, etc. Elas usam a nota do pós-comp como nota de corte, às vezes, para escolher o aluno do mestrado, sabe? Aí no caso da UF, eu fiz o pós-comp também, mas ele não era obrigatório, né? Aí você tem que fazer esse processo, como se fosse um edital de mestrado. E aí, com o seu processo, com o seu projeto, com a sua nota do pós-comp, com o seu histórico escolar, etc., você dá entrada lá no processo e aí você espera para ver se você vai ser aceito, né? Assim, depende das vagas, depende do seu projeto, da nota, fazem uma média geral lá no edital, tem explicando como é que é feito o cálculo. E aí, no caso, eu tive contato com minha orientadora do mestrado, que foi a professora Mônica, lá da UF, Mônica Pereira, né? Ela estava na minha banca de TCC, e como o meu TCC, ele fugia um pouco, assim, do web, né? A maioria dos TCCs eram projetos que a gente ia desenvolver durante o curso, né? Que eram geralmente de sistemas web, né? Mas o meu TCC ele fugia um pouco disso, ele ia mais para parte de eu fui desenvolver um plugin lá com C++ e já comecei a mexer com C++ nessa época, né? Com o Georgiano, porque ele foi ele que me apresentou esse mundo aí. E aí a professora Mônica, ela estava na minha banca de TCC, e aí eu já entrei em contato com ela a partir disso, né? E eu tinha interesse em fazer mestrado, eu percebi que eu tinha interesse nisso, porque eu comecei a gostar mais dessa área, eu queria explorar mais essa área de embarcados, etc. E aí eu apresentei um projeto para ela, né? Mandei para ela, fiz a inscrição no mestrado da UF e passei. E aí, lá dentro do mestrado, você passando no mestrado é uma parte. Aí você pode tentar aplicar para uma bolsa de mestrado, que é para poder fazer integral, né? E aí, com a bolsa de mestrado, você não pode trabalhar, você tem que ficar só com a bolsa, né? E o valor da bolsa acho que não mudou ainda. Se você dá uma pesquisa assim, bolsa de mestrado CAPES, CNPq, no Google você vai ver os valores incríveis que é concedido pra gente. Mas assim, ele aí eu consegui uma bolsa, assim, uma das últimas, e aí geralmente ela vai abrindo, né, por semestre, você consegue ou não, e aí se você escolher fazer o mestrado sem bolsa, você pode trabalhar e fazer ele durante, né, que muita gente faz também. Tem gente que quer fazer o mestrado acadêmico para ser professor, né, então tem algumas pessoas da minha turma que eram davam já aula no IF, ou davam aula em outras escolas e aí faziam mestrado junto, né? Assim, o mestrado que eu fiz foi o acadêmico, ele prepara você para ser professor, mas ele não necessariamente é para você fazer ele para ser professor. É um complemento assim de aprendizado, iniciação científica, você escreve artigo, você pode participar de projetos, de eventos como eu participei, né? Mas ele é um a mais, né? Claro que você pode fazer também um mestrado voltado pro... não é o acadêmico, eu esqueci o nome agora do mestrado, que é um outro tipo, e ele é mais voltado para... que é mais parecido com aquele MBA, né? Que o pessoal tem. É o
o Master Business, etc. Que ele é mais voltado pro mercado, né? Profissional? É o mestrado. Como é o nome? Eu esqueci o nome. Tem o mestrado. Eu pesquisei aqui no Google. Pareceu acadêmico e profissional. Isso, tinha esquecido. Pronto, aí tem o mestrado acadêmico e profissional. Eu fiz o acadêmico porque era um interesse meu. Eu queria estudar mais sobre isso. E aí aí foi isso, né? Assim, terminei esse projeto e agora atualmente tô trabalhando com a linguagem que eu mais fui desenvolvendo, né, durante o mestrado, que foi o C++. Acho que é isso. Acho que tem uma última pergunta, e eu não sei se você chegou a participar do ITNC, algum projeto de pré-incubação, algo nesse sentido. Então, não participei, mas eu tava lá dentro do laboratório, porque eu vi eu participei de alguns projetos lá como voluntária, e eu também participei de um projeto que teve, na verdade foi uma mini maratona que teve da Intel lá no ITNC, e aí eu fui lá algumas vezes pra ver isso daí, mas assim, eu não desenvolvi projetos lá dentro e incubei, não participei da incubadora, mas assim, tinha gente próxima a mim que desenvolvia, e eu participei de alguns projetos lá, então eu tive noção de como é que funcionava. Eu participei de alguns projetos avulsos, assim, sabe? Mas não incubei lá dentro. Eu cheguei a submeter um projeto ainda no final do ensino médio com uma amiga minha. A gente fez um projeto lá no ensino médio que o professor gostou bastante. E a gente tinha meio que ele bem desenvolvido, assim, sabe? Quase com um pré-projeto pronto, assim, com etapas, com processo, etc. Mas a gente chegou a submeter, mas não passou, porque eram poucas vagas, se não me engano, só uma vaga, e acabou não dando certo. Mas eu lembro, assim, de como funcionava o ITNC, o laboratório. Eu cheguei a participar de alguns projetos, assim. Eu participei dessa mini maratona da Intel, e também participei de alguns projetos do Laika, de robótica. Na época era com a professora Sara. E aí ela era professora da gente de matemática, né? Matemática discreta. E aí ela convidou a gente pra ser voluntário, acho que na maratona de robótica que teve. E aí a gente participou de algumas coisas desse tipo. Então eu cheguei a mexer um pouquinho até com Arduino nessa época, assim, desses microprojetos, tanto da Intel quanto de robótica da professora Sara. Mas acho que foi essa a minha experiência no TNC. Arduino, faz tempo, hein? Eu mexi no Like. Da hora. Usava Pois é, pô, diga aí. Até fiz uns mini projetinhos assim com Arduino na época. Mas foi legal aprender um pouco disso. Sim, eu também cheguei a mexer um pouco, aproveitando, né, falou daí do ITNC. Eu pré-incubei um projeto lá, e a gente fez acho que era tipo um projeto lá de segurança de carro, alguma coisa assim, que era um sensor de movimento, a gente usou Raspberry. Eu acho que eu lembro de alguma coisa disso daí. Eu não sei se quem é que tava tocando. Tinha um projeto de carro na época. Eu acho que era. Eu esqueci o nome dele. Era Ivan ou era. Que as pessoas chamavam ele de Nininho. Eu esqueci agora o nome dele, desse professor que trabalhava com isso lá. Se eu não me engano, ele tava. Acho que na época ele tava no início ainda de um projeto desse tipo aí. Um sensor. E ele tava reconhecer placas, né? Eu lembro de alguma coisa desse tipo aí. Eu acho que eu cheguei a ver uma palestra, para pensar agora. Se eu não me engano, tinha o Isaac, que era da minha turma. Eu acho que ele trabalhou em um projeto desse tipo aí de reconhecimento de placas no Laika. Eu acho que foi. Eu ouvi falar alguma coisa desse daí, mas não tenho certeza agora. Faz tempo. Sim. No nosso caso era movimento mais. Mas eu não sabia desse projeto de placas. Eu acho que teve um projeto de placas. Uma palestra. Pronto, teve alguma coisa desse tipo na época, mas eu não sei, né? Faz tempo, eu não sei como é que foi isso. Se foi pra frente, se não foi, como é que foi. Tem que ver. Sim. Felipe, você tem mais alguma coisa que você queria perguntar? Eu acho que é só. Queria agradecer por você ter participado dessa entrevista. Foi muito bom poder debater, sabe? Porque cada entrevista que a gente faz, a gente vai cobrindo as experiências
pessoas, e é muito bom saber como foi para os outros esse curso. E também é bom para quem está ouvindo, sabe? Tanto quem já cursou como quem pretende cursar, saber como foi para os outros. Sim, não, com certeza. Não, eu agradeço também a oportunidade aí de relembrar algumas coisas aqui que estavam perdidas na memória. Agora eu tô com várias lembranças aqui muito boas. Acho que o curso é muito bom e o networking que você faz durante ele é muito importante também, sabe? Por isso que eu falo das oportunidades, mas no IF tem muita oportunidade, assim, de conhecer pessoas, fazer contatos, começar a participar de projetos e foi uma época, assim, que eu aproveitei bastante disso, sabe? Sim, eu também tenho que agradecer, né? Tipo, como o Felipe falou, sempre a gente entrevista uma pessoa diferente e, assim, é sempre uma coisa nova que a gente aprende, né? E é legal porque você, se eu não me engano, você foi de uma turma antes da minha e do Felipe. Então é legal ter esse contato com turmas que não conviveu tanto, sabe? Entendi. Não, com certeza. E é bom também saber, assim, do feedback depois, sabe? Não, como é que tá o curso, o que mudou, o que melhorou, o que ainda continua da mesma forma e mantém, etc, sabe? É bom, às vezes, depois saber disso, porque a gente vai tendo uma noção melhor de como é que fica o aprendizado da gente, sabe? Durante o... A gente vai tendo vai relembrando e vai meio que reafirmando o que a gente já aprendeu, sabe? Mas é isso, acho que foi massa o papo. Não, foi, com certeza.